Quando parar a gravação, vocês me avisem, tá? Tudo bem? Olha, então, questão 5. Um automóvel está a 72 km por hora quando seus freios são acionados. Então, essa é a velocidade inicial. Você começou com 72, né? Quando seus freios são acionados, imprimindo-lhe uma aceleração escalar constante de módulo, então ele não deu o sinal, né? Igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ué, se essa aceleração for positiva e a velocidade é positiva, você vai aumentar cada vez mais a velocidade. Mas se eu estou aplicando o freio para que ele desacelere, então se a velocidade é positiva, a aceleração tem que ser negativa, porque daí eu vou contra o movimento e aí eu vou fazendo ele frear. Calcule a distância que ele percorre desde o instante em que inicia a freada até parar. Então, ele quer a distância, vou chamar de ΔS, até que ele para, e ele quer a duração do percurso, a duração ele quer o intervalo de tempo. Então, são duas perguntas, né? Primeira coisa, então, ó, anotar os dados. Então, vamos lá. Velocidade inicial dele, 72 km por hora, né? Eu vou aplicar uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado até ele parar. Quando ele para, a velocidade final dele é 0. Problema de unidade, né? Metro segundo, quilômetro e hora. Então, sempre transforma o quilômetro por hora. Se eu dividir por 3,6, isso vai ser igual a 20 metros por segundo. Bom, não tem tempo. O que eu vou tentar de cara? Torricelli. Então, de cara. Então, o que diz Torricelli? Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Facinho, ó. Quem que é a velocidade final? 0. Quem que é a velocidade inicial? 20. Quanto vale a aceleração? Menos 5. Dá para encontrar a distância que ele percorreu? Sim, que é uma das coisas que ele pergunta. Tudo bem? Então, eu vou ter que 0 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5 vezes ΔS. 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes menos 5 dá menos 10 vezes ΔS. Ó. Menos 10 vezes ΔS. É uma equação de primeiro grau. Então, ó, menos 10 ΔS está subtraindo, vai para o outro lado somando, ó. Então, eu vou ter que 10 ΔS é igual a 400. 10 está multiplicando, passa dividindo. Quem que é o ΔS? 400 dividido por 10. ΔS é igual a 40 metros. Tudo bem? Mas além da distância, ele quer a duração do percurso. Então, quanto tempo durou esse percurso, né? Se ele falar em tempo, ou eu uso a equação da velocidade, que depende do tempo, ou a equação da posição, que depende do tempo, né? Sempre tentem primeiro a mais simples, né? Vê se eu tenho todos os dados. Quanto é a velocidade final? 0. Qual a velocidade inicial? 20. Quanto vale a aceleração? Menos 5. Então, a única coisa que está faltando, a única variável é o tempo. Eu podia até usar de baixo, mas essa é mais simples. Então, eu vou usar mais simples, né? Então, V é igual a V0 mais AT. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 20. Regra de sinal, mais com menos, dá menos, ó, menos 5t. Eu acho tempo. Então, tranquilo, ó. Menos 5t passa para o primeiro termo da igualdade somando, ó, mais 5t é igual a 20. 5 vezes t, 5 está multiplicando, passa dividindo. T igual a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é igual a 4 segundos. Acabou o produto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguém tá ficando mais tranquilo agora? Vocês estão conseguindo compreender direitinho? Tudo bem? Vocês aguentam que eu faça a sexta e última questão?
Pode fazer? Tá bom, então vamos lá. Judiar um pouquinho, né? Mas é importante porque vai ajudando vocês a entenderem, né? Tá, então vou para a sexta questão, né? Aí tem 3 itens, né? Um automóvel está parado diante de um sinal fechado. Bom, então eu vou enxergar o problema, né? Ó, aqui o sinal tá fechado, né? Ó, tá lá o vermelho, né? Tá lá bonitinho o vermelho funcionando. E o automóvel tá aqui, né? Ó, o automóvel tá parado. Se ele tá parado, a velocidade inicial dele é 0. No instante em que o farol fica verde, opa, o farol ficou verde. Passa por ele uma motocicleta. Essa motocicleta, presta atenção, como é importante ler com cuidado. Ela mantém constante sua velocidade. Então, se a velocidade dela é constante, ela tem um movimento uniforme, né, de 15 metros por segundo. Então, no instante em que abriu o semáforo, o carro estava parado, a moto passa, né, abriu o semáforo, vem uma moto aqui com um movimento uniforme e com uma velocidade de 15 metros por segundo e vai embora. Supondo que nesse mesmo instante, no instante em que o sinal abriu e a moto passou, né, o automóvel começa a se movimentar. Ele estava parado, mas ele vai acelerar. Com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, após quanto tempo o automóvel alcança a moto. Então, quando abriu o sinal, a moto está passando, mas o carro começa a acelerar. Então, o carro vai até que chega o momento que ele encontra a moto. Quanto tempo levou a partir do momento que o semáforo abriu para o carro encontrar a moto, né? Então, esse aqui é um problema de encontro, que nem os outros que nós fizemos, né? Então, se é um problema de encontro, como é que eu resolvo? Vou chamar aqui o automóvel de A e a moto de M. Então, a equação horária do automóvel tem que ser igual à equação horária da moto, né? Porque quando elas forem iguais, eles estão na mesma posição e aí é o encontro. Só que o automóvel tem a aceleração, tem um movimento uniformemente variado. E a moto tem velocidade constante. A moto é um movimento uniforme. Então, no movimento uniforme, a equação é S é igual a S0 mais VT. No movimento uniformemente variado, a equação da posição é S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, né? E fica fácil. Por que fica fácil? Porque eu vou supor que exatamente nesse ponto do semáforo é que eu começo a medir as posições. A posição inicial é 0. Então, a posição inicial é 0 tanto para a moto quanto para o automóvel, porque eles vão sair do mesmo lugar, né? Então, quem que é a equação do automóvel? É S0, que é 0, só que o automóvel estava parado naquele momento, depois que ele acelerou. Então, a velocidade dele é 0 também. 0 vezes 2 dá 0. O que sobrou na equação do automóvel, né? AT ao quadrado sobre 2. Então, na equação do automóvel, eu vou ter AT ao quadrado sobre 2 é igual à equação da moto. O S0 da moto é 0, então isso aqui vai ser igual a V vezes T, né? E aí, quem que é a aceleração do automóvel? É 2. Quem é a velocidade da moto? É 15. Então, eu vou ter que 2t ao quadrado sobre 2, isso aqui é igual a 15t, né? Olha lá, montei uma equação que o único problema é o tempo, né? Deixa eu colocar um pouquinho aqui mais para cima. Ó, o 2 que está multiplicando corta com o 2 que está dividindo. Então, a gente vai ter essa equaçãozinha, ó. T ao quadrado é igual a 15t, né? Isso é uma equação de segundo grau. Então, mais 15t passa para o outro lado, menos 15, ó. T ao quadrado menos 15t é igual a 0, né? Eu posso usar Bhaskara, achar o A, o B, o C, mas ela é incompleta, ela não tem o termo C. Quando ela não tem o termo C, eu posso colocar o T em evidência, né? Então, T ao quadrado, se eu coloco um T em evidência, sobra só T.
Menos 15t, se eu coloco o t em evidência, fica menos 15. Isso aqui é igual a zero, né? Quando é que essa expressão é igual a zero? Ou quando t é igual a zero, ou quando t é igual a 15. Porque mais 15 com menos 15 dá zero. Então, você achou a solução, ó. Tempo 1 é zero, é verdade, ó. No começo eles estavam juntos, ou depois de 15 segundos. Então, quando é que o automóvel vai encontrar a moto? Depois de 15 segundos. E aí, vem a letra B, né? A que distância o automóvel percorre até alcançar a moto, né? Então, como é que eu descubro a distância que o automóvel vai andar, né? Primeiro, eu vou usar a equação da posição, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Como a posição inicial dele é zero, né? Eu estou considerando que aqui no semáforo é zero, a posição final vai me dar tudo o que ele andou, né? Porque zero, se ele andar até 20, 20 menos zero dá 20. Podia até passar o S0 para o outro lado para achar delta S, mas não tem necessidade, né? Como ele está saindo do zero, a posição final então revela a distância que ele andou. O automóvel saiu da posição inicial zero com velocidade inicial zero. Então fica fácil, a posição dele vai ser a aceleração, que é 2. O tempo que ele levou para encontrar a moto é 15. Então isso aqui fica 15 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Né? Ó, 2 que está multiplicando, corta com 2 que está dividindo. 15 ao quadrado dá 225 metros. Então, qual a distância que o carro teve que andar até alcançar a moto, né? Ele percorreu uma distância de 225 metros, tá? E para finalizar a letra C, né? Qual a velocidade do automóvel no instante em que ele alcança a moto? Bom, ele tem um movimento variado, né? Uniformemente variado. Então, eu sei quanto tempo ele levou para alcançar a moto. Eu sei que a aceleração dele é 2, do automóvel é 2, e que a velocidade inicial dele é 0. Então, a velocidade do automóvel vai ser igual a 0 mais 2 vezes 15. 2 vezes 15, 30. Então, 0 mais 30, a velocidade do automóvel é 30 metros por segundo, que é 108 km por hora. Tudo bem? Muito difícil, gente? Conseguiram aguentar até o final? Pode falar. Tá? Tá? Isso aqui, né, ó. Porque, porque se V0 é zero, então 0 vezes t dá zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Ficou claro? É a velocidade inicial. Porque ele falou que o carro estava parado. Lembra que o carro estava parado? Vendo lá o semáforo. Daí, quando abriu, ele começou a andar, mas ele estava parado e a moto já passou por ele. Então, a velocidade inicial do automóvel é zero, da moto não. Tanto é que os dados de cima são do automóvel. A moto está com velocidade constante de 15 metros por segundo. Tudo bem? Então, tanto é que isso aqui é V e lá é V0. O V0 do automóvel é zero. Tranquilo? Tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Tudo bem? Então, olha, nessa próxima sexta, no último módulo, o professor vai postar e vocês vão começar a ter aula de laboratório de física. O professor vai dar várias coisas importantes nesse momento, de 15 em 15 dias. É o professor Adriel, tá bom? Ele vai postar no Moodle e ele vai estar no atendimento. Tudo bem? Sim, é Física 1.
Então tem a parte teórica e tem a parte prática. Então ele vai estar trabalhando a parte prática. Química geral não é assim? Não tem a parte teórica e a parte prática? Então física um também. É isso. Ah, tudo bem? Então não fique triste não, mas é importante.